Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, estamos reunidos em mais um sábado de Lexio Divina para juntos crescermos em torno da palavra, para juntos sermos santificados por essa palavra que nos dá vida e vida em abundância. Amados irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje é um sábado muito especial, porque algumas horas atrás, né, 11 e pouca, meio-dia, um jovem chamado Carlos Acutis foi beatificado pela igreja, foi reconhecido como beato, né, numa celebração lá em Roma e tudo mais. E por que isso é uma data especial, né? Porque a gente está celebrando, né, a gente está comemorando, né, o reconhecimento da igreja de um jovem que morreu em 2006, né, há pouquíssimo tempo atrás, né, há 14 anos atrás, né, e que foi santo, foi reconhecido como santo, sabe? Um jovem como nós, né, como eu, como você, se você ainda for jovem, né, ou, enfim, jovem de espírito pelo menos, mas um jovem como eu e você que viveu alguns anos atrás, que foi jovem junto comigo, junto contigo na nossa geração, sabe, ver uma beatificação de um jovem de pouco tempo atrás, para a gente perceber que é possível ser santo sem deixar de ser jovem, que é possível ser santo no mundo de hoje. Às vezes a gente vê tanta coisa errada, um mundo tão perdido que a gente pode duvidar da santidade hoje. Mas a santidade é possível hoje, eu quero te dizer já desde o princípio isso. Obrigado, Avião, por confirmar. Mas é possível ser jovem hoje, meu irmão, hoje. Carlos Acutis, com 15 anos, foi jovem e foi santo. Mas não foi aquele santo, eu acho que nosso Senhor, ele foi muito, ele quis dar muito, vamos dizer assim, muitos sinais de como ele queria a santidade nos jovens de hoje, né? Se a gente for pegar o corpo de Carlos Acutis, está incorrupto, né? E tá exposto para veneração. E a gente olha aquele corpo desse jovem, ele tá de camisa, de casaco de moletom, calça jeans e tênis da Nike. Ou seja, um jovem normal, um jovem comum, não foi um jovem religioso, embora ele quisesse, né, a mãe dele relata que ele queria ser padre e tudo mais, mas Nosso Senhor não quis que ele fosse santo padre, quis que ele fosse santo jovem, quis que ele fosse um santo, vamos dizer assim, botando entre muitas aspas, comum. Para que a gente que vive uma vida comum, a gente que é jovem, né, eu vou ser padre, mas para que todo mundo entendesse, padre ou não, jovem, criança, para que todos entendessem que a santidade é uma realidade que nos toca na nossa condição, que não é algo afastado de nós. Às vezes a gente pode olhar para um Padre Pio, a gente pode olhar para um São João Maria Vianney, pode olhar para uma Santa Teresinha, para uma Santa Teresa, né, de Calcutá, a gente pode olhar para esses santos grandes, grandes. A gente pode olhar assim, nossa, a vida deles é admirável, mas não é algo que eu possa viver. A vida deles é muito grande, que maravilha de vida, mas é tão grande que eu não posso alcançar. E talvez Deus dá esses sinais de santidade mais próximos de nós para que a gente entenda que a santidade é uma realidade que nos toca, que não é algo afastado de nós. Não é algo afastado de nós. E o Beato Carlos Acutis é impressionante porque ele se santifica, ele se transforma, não que ele não tivesse antes esse desejo, ele foi um jovem que desde sempre buscou a Deus. Isso fica bem claro na história de vida dele, pelos que os pais relatam, pelo que os amigos relatam, as pessoas que conviveram com ele no colégio. Está todo mundo vivo ainda, gente. Ele morreu muito jovem, né? Então tem muito vídeo dele, sabe? É bom porque a gente vê. Padre Pio só tem foto. Se a gente for pegar São João Maria Vianney, só tem pintura, não tem nem foto. Então, assim, esses santos mais antigos a gente não tinha coisa registrada. Esses jovens a gente tem muita coisa registrada. Ele tinha um site em que ele falava da Eucaristia, né? Então é algo que nos toca. É algo que nos toca profundamente e meu coração assim fica muito feliz quando eu vejo um jovem sendo santo. Né? É uma forma de Deus me falar também, Thales, você, mesmo com todos os seus defeitos, você também é capaz. Enfim, depois desse desabafo, enquanto a gente esperava os irmãos chegarem, né? Eu convido vocês a abrirmos a palavra de Deus na liturgia de hoje, no evangelho de hoje, que é um evangelho bem curtinho, né? E hoje o nosso encontro também vai ser bem curtinho, bem sucinto. Falaremos o quanto Deus nos permitir. Mas enquanto a gente está abrindo, né, abrir lá em Lucas 11, versículos 27 e 28 somente. Lucas 11, 27 e 28. Vamos rezar, né, implorando a graça do Espírito Santo para compreendermos a palavra de Deus, a graça de pormos a palavra de Deus em prática também, porque a gente não quer só ouvir, né, como pessoas desatentas, como diz lá na carta de São Tiago, mas queremos pôr a palavra de Deus em prática, principalmente.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra diz assim, meus irmãos. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhes disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Só contextualizando, irmãos, a gente está há 2 ou 3 semanas, eu acho que 2, pelo menos que eu me lembre, meditando no Evangelho de São Lucas nos dias de semana. E já aconteceu muita coisa, esses capítulos 9, 10 e 11 de São Lucas, é uma loucura, acontece um monte de coisa. E Jesus está ensinando um monte de coisa para os seus discípulos. Ele chama os 72 discípulos e tudo mais, dá poder aos 12, envia os 12 para expulsar demônios e tudo mais. No Evangelho de sábado passado, se eu me recordo bem, era o evangelho que dizia, né, os discípulos voltam impressionados porque eles tinham expulsado demônios e tudo mais. E Jesus diz, não se alegrem porque vocês fazem isso, mas se alegrem antes porque o nome de vocês está escrito nos céus, né? E essa passagem, de certa forma, é a continuação daquilo que Jesus está ensinando aos seus discípulos, ensinando aos apóstolos e tudo mais. E no meio dessa pregação, ele ensina em Lucas 11 a rezar o Pai Nosso, tudo mais, ele ensinou os discípulos a orar, a pedirem com insistência e tudo mais, falou sobre os demônios, expulsar os demônios, e aí, enquanto isso tudo está acontecendo, uma mulher no meio da multidão se levanta e grita: Feliz o ventre que te amamentou, feliz o ventre que te trouxe os seios que te amamentaram. Em outras palavras, feliz a tua mãe, aquela que exerceu sobre ti a maternidade, porque eu vejo em ti um verdadeiro profeta. Né? E eu me lembro de uma frase que diz assim: conhecereis a árvore pelos frutos. Em outras palavras, a mulher está dizendo: se esse é o fruto, olhando para ti, tu és o fruto, Jesus, imagina a mãe que te trouxe. Imagina os seios que te amamentaram. Por isso ela está querendo dizer feliz. Se a gente for pegar a tradução da Bíblia Ave Maria, diz bem-aventurado, bem-aventurada. E bem-aventurada tem um sentido de santa na Sagrada Escritura, de santa, que para nós também não tem tanta diferença. Feliz, bem-aventurada, santa. O santo é feliz, o santo é bem-aventurado. Então para nós é a mesma coisa, né? Porque olhando para ti, eu posso ver a grandiosidade, né, daquela que te trouxe, né? Daquela que te educou, daquela que te formou humanamente, né? Daquela que foi a tua mãe, a mãe do profeta, né? A mãe do próprio Deus, né? Que Jesus não é só um profeta, mas é o próprio Deus. E Jesus, ele não está aqui discordando da mulher. Pode parecer que Jesus está discordando, mas não é isso, gente. Jesus, na verdade, está aprofundando aquilo que a mulher está dizendo. Ele diz, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E quem ouviu melhor a palavra de Deus e melhor pôs em prática a palavra de Deus do que a Virgem Maria. Então Jesus aqui não está discordando da mulher. Ele está querendo dizer que a maior felicidade de Maria foi obedecer a Deus. Claro que obedecer a Deus para Maria era ser a mãe de Jesus. Mas para nós é outra coisa. Mas Jesus está querendo dizer que há uma felicidade muito grande também a nós. Ainda que a gente não vá ser aqueles que trazem Jesus dentro de si, ou que aquela que amamentou Jesus, nós não somos esses, até porque eu não sou mulher, né? Mas você também não vai ser mãe de Jesus, você que é mulher. Mas Jesus está querendo dizer que há uma alegria muito maior do que simplesmente uma maternidade humana. Há uma alegria que experimentam aqueles que fazem a vontade de Deus. E eu me recordava daquilo que Jesus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 15. Eu não me lembro agora o versículo, se eu não me engano é versículo 13, o 14 ou 15. Né? Em que Jesus diz assim, permaneçam comigo,
como eu permaneço no Pai, que não sei o quê, que eu sou a árvore e vós os ramos, permaneceis em mim. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis em mim, como eu guardo aquilo que eu ouvi de meu Pai, permaneço nele. É mais ou menos isso que Jesus diz. E no finalzinho, se eu não me engano, aliás, eu acho que é no versículo 16, Jesus diz assim: Disse-vos essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Opa, quase caiu aqui. Sei lá. Digo-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Meu irmão, quando eu li esse evangelho que Jesus faz, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E me lembrava desse evangelho, uma coisa me vinha muito forte ao coração. No mundo em que as pessoas falam muito de felicidade, você tem que ser feliz, você tem que ser feliz, você tem que ser feliz. No mundo onde as pessoas pregam a felicidade o tempo todo. A felicidade o tempo todo. No mundo onde todo mundo quer ser feliz, porque ser feliz é bom, gente. O nosso coração foi feito para ser feliz. E não estou dizendo que seja ruim pregar a felicidade. A questão é, a grande questão, como entendemos a felicidade? Como ser felizes? Saber que temos que ser felizes, todo mundo sabe. Saber que queremos ser felizes, todo mundo sabe. E foi nosso Senhor que colocou esse desejo de felicidade no nosso coração. Mas como ser felizes? Essa é a grande questão. O mundo tem tentado de muitas formas ser feliz. Tem tentado por meio de uma sexualidade totalmente desregrada, por meio de uma vida de luxúria, de bebedeira, de balada, enfim, por meio de tantas coisas. Mas será que isso realmente pode dar felicidade ao nosso coração? Será que isso realmente pode conceder essa felicidade muito mais feliz, essa grande felicidade que Jesus fala e que ele experimentou na sua vida, que a Virgem Maria experimentou na vida dela? Será, meus irmãos? E no meio dessas minhas meditações doidas, eu me lembrava de uma frase de Santo Agostinho que diz assim: o pecado é o motivo da tua tristeza. Deixe que a santidade seja o motivo da tua alegria. O pecado é o motivo da tua tristeza. Deixe que a santidade seja o motivo da tua alegria. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa que eu aprendi nesse tempo de caminhada na igreja. A felicidade para nós, católicos, cristãos, a felicidade para o homem, ela não é um fim. Ela é uma consequência de um fim. E que fim é esse? Um fim chamado santidade. A felicidade ela não é uma finalidade para nós. A finalidade é a santidade. É a santidade. Mas na medida em que formos felizes, na medida em que formos santos, aliás, seremos felizes. Porque a santidade, porque a felicidade, aliás, ela consiste em estar unido a Deus. É Deus quem alegra o nosso coração. Então, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o nosso coração se alegra. Quanto mais amamos a Deus, mais feliz é o nosso coração. Eu vejo, mais uma vez eu digo, a felicidade ela não é um fim para nós. Ela é uma consequência da nossa proximidade com Deus. Esse beato que se tornou beato hoje, Carlos Acutis, ele tem uma frase que diz assim: a tristeza é um olhar voltado para si. E a alegria é um olhar voltado para Deus, para Jesus. E ele está muito certo. Mesmo jovem, ele entendeu uma coisa que é fundamental. A alegria é um olhar voltado para Deus. A alegria brota no meu coração quando eu olho para Deus e permito que Ele me olhe. Quando eu amo a Deus e permito que Ele me ame. Quando eu tento me preencher em Deus. A alegria é um sentimento que brota de um coração pleno. E quem pode conceder essa plenitude ao meu coração, senão Deus? Meus irmãos, é só a gente olhar para a vida de Santo Agostinho, que fala muito ao meu coração, que tentou preencher o coração dele, o vazio que tinha dentro do coração dele, com muitas coisas erradas até, com orgias, com tudo. E isso ele mesmo diz, ele não faz questão nenhuma de esconder. Santo Agostinho, nesse sentido, não era nada puritano. Ele não faz questão de esconder nada da vida antiga dele. Nada. E ele diz para nós que mesmo vendo isso tudo, ele não conseguiu preencher o coração dele da alegria que ele buscava. Porque nessas coisas não estava aquilo que ele procurava realmente. E quando ele encontrou? Quando ele repousou o coração dele em Deus. Quando ele realmente teve esse encontro pessoal e íntimo com Deus, ele compreendeu que aquilo que ele buscava desde sempre, esse vazio interior que ele tinha e que ele buscava preencher, na verdade ele só poderia preencher em Deus. Carlos Acutis entendeu isso. Por isso foi feliz. Por isso foi feliz. E é interessante um vídeo que eu falei na semana passada do Carlos Acutis dizendo que ele ia morrer com um sorriso na boca, né? Com um sorriso lindo, com paz no coração, porque ele entendia que ele seria no céu muito feliz, porque estaria unido a Deus. Por isso, irmãos, que nosso coração não deturpe o sentido da felicidade, esse sentido pleno da felicidade que é estar unido a Deus.
que é fazer a vontade de Deus. Mais uma vez eu gostaria de repetir a palavra do próprio Jesus. Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E olha, aqui eu não estou querendo dizer que não vai ter sofrimento, aqui eu não estou querendo dizer que não vai ter dor, aqui eu não estou querendo dizer que não vai ter cruz. Mas no meio da cruz, no meio de todo sofrimento, brota uma felicidade no nosso coração que não é algo humano. Não é algo desse mundo. Não é. A felicidade de fazer a vontade de Deus, meus irmãos, é algo totalmente diferente de tudo aquilo que a gente já experimentou. Eu sei porque mesmo jovem já tive também uma vida fora da igreja. E posso testemunhar aqui sem vergonha que não encontrei em qualquer outro lugar que eu fui a felicidade que eu encontro aqui dentro. Tem uma música que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quem conhece o amor de Deus, quem faz essa experiência com o Senhor ressuscitado e que encontra uma grande alegria dentro do seu coração, sabe que tudo aquilo que experimentou antes de um encontro com o Senhor não é nada. É por isso que quando a gente encontra com o Senhor verdadeiramente, a gente é capaz de repetir como São Paulo: considero tudo como esterco diante da graça que é conhecer Jesus. Tudo para mim é lixo. Tudo que eu já vivi antes, toda a vida de pecado, toda a minha miséria, todas as mazelas que eu já vivi, todos os pecados que eu cometi, tudo isso, por mais prazerosos que fossem, eu considero como lixo. Porque Jesus é o meu grande prazer. Porque a minha grande felicidade é estar unido ao amado da minha alma. Porque o meu coração só deseja uma coisa, é estar unido a Deus. Outra frase do Carlos Acutis: meu coração deseja uma coisa, estar unido a Deus. Meus irmãos, que olhando para a vida desse santo, que olhando para essa palavra que hoje ilumina o nosso coração, a gente volte a desejar o céu. Eu tenho insistido muito nisso. Na semana passada eu dizia que felizes se alegra, que o nosso coração se alegra porque o nosso nome está escrito no céu, porque o nosso nome, né, está escrito no lugar onde é o nosso lugar de direito, no céu. Que o nosso coração não se prenda a coisas que são da terra, mas que o nosso coração se apegue ao céu. Quer ser um cristão verdadeiro, meu irmão? Quer ser um cristão santo? Quer viver a santidade? Quer viver aquilo para o qual Jesus te chamou, Jesus te fez? Passa a pensar no céu, passa a meditar no céu, passa a olhar para o céu e desejar o céu todos os dias da tua vida. E Carlos Acutis, ele tem uma outra frase que diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui. A única coisa que nós devemos pedir a Deus na oração é a vontade de ser santos. A única coisa. Que possamos pedir a Deus todos os dias essa vontade de ser santos. Porque essa vontade é muito fácil perder dentro do nosso coração. É muito fácil, meus irmãos, eu digo para vocês e aqui já encerro. É muito fácil a gente viver um cristianismo de convivência. É muito fácil a gente viver um cristianismo medíocre. Muito fácil. Mas de que adianta viver um cristianismo medíocre? Que não vai nos salvar. De que adianta viver mediocremente se isso não nos vai nos conceder? Não vai conceder a nós a alegria que a gente tanto busca. Passa a buscar verdadeiramente a tua salvação, filho. Meu irmão, minha irmã. Que eu te garanto que você experimentará hoje na sua vida. Eu não estou dizendo simplesmente no céu, mas já hoje, uma alegria que não vem de ti, que vem do céu. Que vem do céu. Passa a contar com Deus também com o auxílio da graça, porque a gente não é santo sozinho. Mas é a graça de Deus que nos transforma. Mas passa a buscar a palavra de Deus, passe a buscar a vontade de Deus na tua vida. Que essa alegria não se esgotará dentro do teu coração. Mesmo esgotado, né? Diz algumas biografias de São João Maria Vianney que São João Maria Vianney morreu de cansaço físico, de esgotamento, de tanto que trabalhou por Jesus. Mas eu aposto quanto você quiser que se a gente pudesse hoje perguntar a São João Maria Vianney: São João Maria Vianney, você era feliz naquela época? Ele vai te dizer, com certeza. Faria de novo, São João Maria Vianney? Com certeza. Meus irmãos, precisamos viver uma vida que daqui a alguns anos a gente olhe para trás e diga: valeu a pena viver essa vida. Precisamos buscar viver uma vida que a gente olhe para trás e não sinta vergonha de nós mesmos. Às vezes a gente é tão medíocre que se a gente no futuro olhar para trás hoje, a gente vai sentir vergonha do que a gente é hoje. Passe a viver uma vida que vale a pena. Nosso Senhor te concedeu um dom tão precioso que é a vida. Ele te concede a cada dia. Não só te concedeu, mas te concede a cada dia a graça de levantar-se todos os dias.
Mas ele não te concede a graça de se levantar para que você viva uma vida medíocre. Ele te concede a graça de levantar-se porque ele acredita que todos os dias que todos os dias são uma nova oportunidade de você se levantar decidido pela tua santidade. Nosso Senhor não continua te fazendo levantar para que porque espera de ti a mediocridade. Não. Ele está usando de misericórdia contigo, porque ele espera que um dia você vai se levantar decidido a ser santo. E meu irmão, se você se decidir pela santidade, nada pode te parar. Se você se decidir pela santidade, nada pode te segurar. Satanás uma hora vai parecer pequeno. Os problemas, as cruzes vão parecer pequenas diante da graça de Deus agindo em você. Diante da graça de Deus agindo em você. Diante da felicidade, diante da alegria que virá ao teu coração, a alegria da tua salvação. Amém, meus irmãos? Acho que é isso, eu não quero me alongar muito mais, daqui a pouco eu já vou estar sendo repetitivo, mas que possamos pedir a Deus, eu falei pouco, mas esse evangelho também fala muito da Virgem Maria, né? Possamos pedir a Deus pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a graça da santidade, ela que foi a maior santa que já existiu e que não existirá outra igual. Aquela que acreditou nas promessas do Senhor. A ti, Virgem Maria, nós pedimos que nos ensine e nos ajude no nosso processo de santidade. Porque, mãe, temos o pecado em nós, que felizmente atrapalha muito, né, esse nosso processo de santidade. O nosso coração continua, por vezes, muito apegado aos nossos pecados, às nossas misérias, aos nossos apegos. Mas pedimos a ti, ó Mãe, a graça de uma verdadeira libertação do nosso coração, para que, liberto o nosso coração, nós possamos amar o teu Filho Jesus como tua mãe. Tudo isso te pedimos, te saudando como um anjo te saudou, Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, foi uma alegria muito grande estarmos mais um dia reunidos, que possamos pedir a intercessão também do Beato Carlos Acutis, né, a intercessão dele, de modo especial por esta causa, a causa da santidade. Nossa e nos nossos irmãos. Nossa e no mundo. Amém, meus irmãos? Fique com Deus e olha, não adianta simplesmente rezarmos com a palavra de Deus no sábado, é importante a gente voltar à Santa Missa, tá bom? Então, se você lá na paróquia está tendo que marcar, né, na paróquia Bom Pastor, mas às vezes tem vaga e tudo mais, mas voltem a ir à Santa Missa, é importante. O Beato Carlos Acutis, já que a gente falou tanto dele hoje, ele tinha um site para falar sobre os milagres eucarísticos, para que o coração do homem entendesse a importância da Eucaristia na nossa vida. A Eucaristia é a presença do próprio Jesus que nos santifica. A gente comunga a Cristo, a gente comunga da Eucaristia para que a gente seja eucaristizado, para que a gente seja cristificado, para que não sejamos nós, mas Cristo em nós, né? Para que a gente possa dizer um dia, depois de tanto comungar, São Paulo disse, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A gente comunga para poder dizer isso um dia com Paulo, não sou eu que vivo, é Cristo em mim. É Cristo em mim, né? Por isso possamos voltar à Eucaristia, né, meu irmão? Minha irmã, que é a fonte e ápice da nossa vida cristã, que é de onde emana a força para a nossa salvação. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus, um forte abraço e até sábado que vem. Tchau, tchau.